bom dia. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Como vocês podem ver aqui atrás, temos esse tema geral para a carta, Jesus, né? Referindo-se a Jesus, o cabeça de todos. Então, a ideia é viver para esse Senhor e adorá-lo em tudo que fizermos. E essa é a proposta da carta que Paulo escreve aos Colossenses, elogiando essa igreja, né, por estar crescendo nessa fé, desenvolvendo essa salvação, trazendo para eles também uma exortação quanto a alguns cuidados que eles devem ter, uns perigos que estavam entrando na igreja, e não são diferentes dos dias de hoje. Gente realmente mal intencionada, que quer deturpar a palavra, quer acrescentar ou retirar algo dela, da verdade. Então Paulo vai dizer que Jesus é suficiente, que o sacrifício de Jesus é suficiente, que a gente não precisa de mais nada para viver uma vida plena, senão estarmos cada dia seguindo e nos tornando mais parecidos com Ele. E Ele vai dar orientações quanto a isso, sobre o que Jesus fez por nós, né, a beleza do sacrifício dele por nós e os resultados, os reflexos disso na nossa vida, na vida de alguém que se diz transformado, e isso vai reverberar nos seus relacionamentos, no seu relacionamento no seio da igreja, no seu relacionamento dentro de casa, pai, filho, esposa, escravo, senhor. Obviamente nós aplicamos isso também a empregados e patrões. E agora ele vai falar um pouquinho desse diálogo que deve acontecer entre Deus e o próximo, a maneira como nós devemos proceder diante de Deus e também diante das pessoas de fora, especialmente falando dos incrédulos, o nosso testemunho. E aqui então é o foco, né, nessa mensagem, nesse domingo pela manhã, capítulo 4, quero que você abra lá, nós vamos ler. Pode projetar para a gente aí. Proposta então é esse tema, dos versículos 2 a 6, o diálogo com Deus e com o próximo. E o texto está aí projetado, você pode acompanhar na sua versão também, a partir do verso 2. A ordem é a seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério, na verdade, de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muito bem, a partir então deste pedaço, né, deste parágrafo aí, eu quero propor para os irmãos 3 elementos no diálogo então com Deus e com o próximo. Muito importante observar que o primeiro elemento, Paulo se refere à questão da perseverança na oração. Isso é muito claro aqui, ele deixa uma exortação, né, uma ordem aqui para a igreja, para todo aquele que já é transformado, né, por Jesus, que tem Jesus como Senhor, confessa Jesus como Senhor. Isso deve ser expresso numa vida perseverante na oração. Como? Vigiando com ações de graça, né? E vamos pensar aqui na oração. Hernandes Dias Lopes vai dizer no seu comentário que ela é o oxigênio da alma. A oração é o canal aberto da comunicação com Deus. Ele vai dizer também que a oração, ela é fonte da vida. Ele cita aí o William Hendrickson, que quando diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. É o meio pelo qual nós podemos obter, para nós e para outros, satisfação das necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Também é uma arma divinamente estabelecida para combater os ataques, né, do diabo e dos seus anjos. E também um veículo pelo qual nós confessamos os pecados e um instrumento pelo qual as almas são agradecidas, expressam então essa adoração espontânea diante de Deus, diante do trono de Deus. Olha quanta coisa, né? A utilidade da oração, né? O que ela faz em nós e por nós e através de nós. Deus providenciou esse meio, e como a oração tem sido negligenciada de uns tempos para cá. Talvez porque nós vivemos uma geração e quer tudo para ontem, né? E a informação faz isso.
A quantidade de informação, ela tem o seu benefício, mas ela também traz esse mal de nos acostumar a tudo para ontem. Então, se você decide fazer um prato lá, quero comer tal coisa, como é que faz isso? Eu vou no Google. Para tudo, né? Se você tem uma informação, eu quero saber como é que funciona tal coisa, digita lá, ele te explica. Antigamente, quando um filho saía de casa, claro que o pai, a mãe sabia para onde ele estava indo, mas não tinha como acompanhar, né? Porque ficava naquela expectativa, será que está tudo bem? Onde será que ele está? Será que ele conseguiu pegar a condução para voltar? Será que aconteceu alguma coisa? Então, às vezes, o horário determinado da chegada ia passando, e aí, o que o pai e a mãe ia fazer nessa hora? Ele ia ajoelhar ali e orar. Senhor, guarda meu filho, minha filha, nesse caminho, não sei o que está acontecendo, confio no Senhor, Ele é teu. Hoje em dia, se acontece de atrasar 1, 2 minutos, isso pensando naquilo que é o natural, porque tem gente que tem uma fobia tal que já a pessoa nem saiu direito, já está ali, né, rastreando onde está o filho, onde está a pessoa. E o que ela faz? Então, vai pegar o seu celular, em vez de orar, ela vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou vai tentar fazer uma chamada, né? Isso é uma tecnologia boa, mas eu estou brincando com isso porque parece que eu preciso saber já, eu não quero mais esperar, eu não quero mais depender de Deus, eu consigo chegar nas respostas, eu consigo administrar bem as circunstâncias da minha vida. Para que orar? Até porque quando nós oramos, o que acontece? Eu não sinto, eu não vejo acontecer nada, né? E quando acontece é raro, isso não é uma questão assim de provar diariamente do benefício disso, eu não tenho sentido isso. Isso não é um problema da Bíblia nem de Deus, isso é um problema seu, do seu pecado. Haja vista a ordem aqui de perseverar na oração. Então o que ele quer dizer quando ele fala de perseverar? É muito importante essa característica da oração, a perseverança. A igreja não pode deixar ou não pode parar de orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, é um texto bem curtinho, mas muito profundo, quando fala que a igreja deve orar, falando para cada indivíduo, orai sem cessar. Agora, o que significa isso, irmão? Será que realmente nós deveríamos entender esse texto como aquela pessoa que não faz mais nada na vida? Porque sem cessar, será que significaria então que eu tenho que me isolar numa área, me dedicar completamente a uma vida de oração e meditação ou coisa do tipo? É claro que não, né? O apóstolo Paulo sabia da responsabilidade da rotina dos irmãos, e sabia também que seria pouco produtivo isso, esse estilo de vida. Jesus não nos chamou para isso, para nos isolarmos num lugar e ficar ali meditando, orando 24 horas. Mas o sem cessar é, na verdade, para nós hoje, meio que um tapa na cara. Porque é aquela percepção de que Deus está conosco e nós deveríamos também estar com Ele em tudo que nós vamos fazer, para tudo que nós vamos pensar, para tudo que nós vamos falar. E cada passo que nós dermos, essa consciência de que Deus está ali, vigiando, esperando de nós um reflexo da sua glória, esperando de nós um testemunho, esperando de nós uma representação digna da sua pessoa, através da nossa vida. Porque se de fato nós conhecemos a Jesus e já nos entregamos a Ele, não pertencemos mais a nós mesmos. Então orar sem cessar é como se eu tivesse realmente uma noção exata de que eu estou levando Jesus através da minha vida. E essa comunicação com Ele, em pensamento, de uma preocupação profunda, de que aquilo que eu vou fazer está de acordo com o que Ele quer que eu faça. Desde as pequenas coisas, pequenas decisões, até as mais importantes. E como é que eu faço isso? Por meio da oração. Essa consciência, essa atitude, essa prontidão de espírito. É como se
eu imaginasse que uma pessoa estivesse do meu lado em todo momento. Alguns, depois de fumar um negocinho, começam a ter essa percepção, né? Já me relataram isso. É parecido com isso, gente. Só que, de que maneira? A Bíblia fala que a gente não deve se embriagar com vinho, né? Porque causa esse tipo de coisa. Mas ela fala assim, enchei-vos do Espírito. Essa é uma embriaguez que a Bíblia recomenda, sem moderação. É se embriagar do Espírito de tal forma que de fato eu veja Deus todo momento, em tudo que eu vou fazer, e escute a sua voz. Uma voz não é do além, é uma voz de um pai presente, dizendo, filho, aí não, isso não, filho, isso sim, parabéns. Eu quero que você diga isso. Meditação na palavra. A oração nos leva também a entender a importância, né, de estar conectado por meio da palavra. Porque como que eu vou me relacionar com Deus se eu desconsidero a sua vontade, aquilo que Ele prescreveu, orientando os meus passos? Eu não preciso de mais nada, eu já tenho a pessoa de Jesus, a Escritura. Ele tem nos falado dessa forma. E é assim que Ele determinou que seja. Então, não é imaginar o que eu quero que Ele fale, ou não é uma exclusividade do tipo, como alguns dizem, Deus falou comigo, veio a mim a palavra do Senhor. Isso acontecia, não acontece mais dessa maneira exclusiva. A mim a palavra do Senhor já veio, e está tudo aqui. Eu não preciso de uma revelação especial, ou de achar que eu sou uma pessoa especial porque Deus falou comigo, mas não falou com aquele meu irmão que tem o mesmo espírito que eu. Então, isso não é regra da palavra de Deus nos dias de hoje. Não existem mais profetas e apóstolos nesse sentido que recebem uma palavra especial, exclusiva de Deus para apresentar. Todo mundo, no sentido amplo da palavra profeta, deve ser aquele que fala em nome de Deus. E como é que eu vou falar em nome de Deus? Com a palavra. E como é que eu conheço a palavra? Lendo. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Aplicando essa palavra, comunicando com Ele por meio da oração. Isso é, esse estilo de vida, lembra? Esse estilo de vida é o que a palavra de Deus está propondo no orar e sem cessar. Isso é perseverar na oração. Perseverar na oração é não só fazer sempre, mas fazer sem desanimar, sem esmorecer. Jesus ia contar uma parábola e no começo, na introdução, ele fala de uma pessoa, de uma parábola, explicando sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. E essa parábola, descrita ali no Evangelho de Lucas capítulo 18, vai trazer a história de uma viúva que ia diante de um juiz pleitear uma causa, e ela fazia isso de maneira constante, sem esmorecer, sem desanimar. Ela ficava batendo, chamando, insistindo, e o texto vai dizer, na parábola, a história vai dizer que aquele juiz pensou assim, gente, eu não aguento mais, eu sou o juiz aqui, né? Não devo nada a ninguém aqui, mas essa mulher de tanto me importunar, eu vou acabar atendendo a causa. Eu não tenho obrigação de fazer isso, mas eu vou fazer porque ela insiste tanto. E Jesus conta isso de maneira curiosa para dizer, é assim, se com esse juiz foi assim, se ele atendeu essa senhora, que ele não tinha obrigação nenhuma de atender, essa viúva, quanto mais o pai não fará para os seus escolhidos, não vai atender o pedido dos seus escolhidos, ele usa esse termo ali. Então, a importância da oração, de não desanimar, e depois nós vamos fazer uma conexão quando nós falamos da vigilância também, tem tudo a ver com isso. Não desanimar, estar atento à vontade de Deus. E a perseverança também, ela é retratada na igreja apostólica ou na igreja primitiva, né? Eles perseveravam unânimes na oração, Atos capítulo 1, verso 14. E é interessante ver a igreja, não só pessoas, indivíduos, mas a igreja como um todo perseverando, unânime na oração. É muito belo quando nós vamos orar, perceber que como nós nos conectamos a Deus e uns aos outros. Uma reunião de oração é maravilhoso, porque você percebe ali, né, e deve haver isso, né,
por condução do Espírito, uma unanimidade em relação à vontade de Deus, a que a vontade de Deus seja feita. A oração, ela não serve para cada um pedir o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Ao contrário, é para que todos se alinhem à vontade daquele que é o cabeça. A oração nos leva para isso. Não para seguir um caminho que eu quero seguir e então pressionar Deus para que autentique as minhas escolhas. Ao contrário, ela serve para que eu me submeta ao caminho que Ele tem traçado para mim e que a minha vontade carnal, nesse sentido, a minha vontade que milita, né, quer me desviar desse alvo, desse caminho. Então a oração serve exatamente para isso, me colocar nesse trilho, me fazer cada vez mais submeter à vontade dEle para mim, que já está traçada pela palavra de Deus. Então, a igreja primitiva é um exemplo disso. Eles perseveravam unânimes na oração. E aí o texto continua com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora, esse texto também fala que nós temos que perseverar vigiando. Interessante esse termo, né? Vigiando. A vigilância é o contrário daquele espírito sonolento. Um espírito desligado dos perigos e dos problemas que nos cercam. De novo, se a ideia de orar sem cessar fosse essa de 24 horas ali e tal, provavelmente nós esqueceríamos e perderíamos a noção do que está acontecendo ao nosso redor. E a vigilância nos mostra, né, que a comunhão, a comunicação com Deus, ela nos prepara e nos deixa alertas para discernir o que está acontecendo à nossa volta. Estarmos ligados para poder agir de acordo com a vontade de Deus, interpretar as circunstâncias e ter uma palavra apropriada de Deus para aquela circunstância, para cada uma delas. Que é isso que o texto vai falar daqui a pouco. Se você está em oração, começa ali, né, em comunhão com Deus, por meio da palavra, submisso à ação do Espírito Santo, isso vai te deixar esperto para fazer uma leitura correta do mundo, da cultura, do momento em que você vive. Não para se conformar a essa cultura, a esse momento, no sentido pleno dessa conformidade, que infelizmente a igreja tem se arrastado muitas vezes para isso, né? Vivemos hoje, no meu ponto de vista, um evangelho da conveniência. A gente não quer mais pagar o preço de muita coisa que a Bíblia pede para a gente pagar. A gente está sempre dando um jeitinho de explicar aquilo que a Bíblia não permite nenhum tipo de ajeitada, né? Dar uma melhorada aqui no texto. Você encontra igreja para tudo, para o gosto do freguês. Quando nós estamos em oração, Deus vai nos dar esse discernimento, para nós não abrirmos mão da palavra dele, que é a verdade. E aquilo que nós podemos e devemos adaptar às circunstâncias, à cultura, à época, a mesma percepção nos será dada para isso. Porém, sem pecar. Sem fazer uma igreja para nós, mas sim uma igreja submetida ao cabeça. Não invertendo as prioridades aqui. Então, de novo, a vigilância, né, ela serve para isso. Para deixar você acordado ao que está acontecendo e ao que Deus quer que você faça diante dessas coisas que estão acontecendo. O mundo muda, a palavra de Deus não. Nós temos sim que ser relevantes, mas a relevância não é uma relevância da conveniência. Não é uma relevância submetida às conveniências do mundo atual, mas a palavra de Deus que é viva e ela é atual, porque Deus é atual. Deus não se desatualiza. Deus não se molda. A multiforme graça nos faz ver as maneiras maravilhosas, criativas, de interpretar a nossa cultura e viver nela de maneira santa e piedosa, e não o contrário. Esse texto é interessante porque, nesse momento, Neemias, né, chamado para reconstrução dos muros, o texto vai dizer que se juntaram-se todos de comum acordo para atacar Jerusalém e suscitar confusão. O que eles falam depois disso, quando eles viram esse perigo? Perceberam
essa circunstância desfavorável ali naquele momento. Olha, Senhor, o Senhor chamou aqui para construir os muros, mas olha aí a pressão que está acontecendo. Tem gente se reunindo para suscitar confusão e nos atacar. O que eles foram fazer primeiro? Foram orar. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E diante disso, eles, em oração, em conexão com Deus, com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus, eles entenderam que deviam tomar uma providência. E aqui entra essa questão da vigilância. Nós vamos orar e as coisas vão acontecer? Não, Deus quer nos usar para que as coisas aconteçam. Então vamos tomar uma providência. Depois de orar, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Isso é prudente. E tem muita gente que acha que oração é simplesmente eu vou chegar ali, vou pedir para Deus, Senhor, eu preciso de um emprego. Vou até perseverar, vou ali ficar constantemente ali, todo dia orando, Senhor, eu quero um emprego, mas eu não saio para procurar emprego. Eu não mando currículo para lugar nenhum. Eu não aperfeiçoo, na minha profissão, eu não faço um curso, eu não tento me reciclar, e eu fico, entre aspas, só orando. Não é isso que a Bíblia espera de nós. A vigilância, ela pressupõe, esse estado de alerta para que a gente interprete a vontade de Deus no sentido de o que eu devo fazer para que essas coisas aconteçam. O que Deus quer de mim nesse sentido? É fato que certas coisas nós não vamos poder fazer nada mesmo. Eu me vem à mente agora a situação do nosso prefeito, Situação difícil, irreversível aos olhos humanos. O que eu posso fazer? Se eu fosse o melhor médico do planeta Terra, a pessoa que mais amasse ao prefeito, o que essa pessoa pode fazer nesse momento? Me digam. O que elas podem fazer? Praticamente, assim, algo efetivo. Eu acredito que ele teve do bom e do melhor em termos de tratamento. Não é verdade? Eu acho que o hospital é um hospital de ponta. A função dele exige isso, que ele tenha realmente os melhores cuidados. Graças a Deus por isso. Infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Mas nós não podemos dizer que ele não deveria estar tendo essa assistência. Ao contrário, todo mundo deveria ter a mesma assistência. Infelizmente, não é assim no Brasil. E quando nós falamos que alguém luta contra o câncer, eu sei que há uma espécie de luta para ele ali. Mas eu também sei que o grau de luta contra o câncer para um cidadão comum, que quando descobre um nódulozinho, vai até o médico fala assim, daqui a 6 meses a gente marca para você uma radioterapia, uma quimioterapia. Esse vai lutar muito mais, não é? Enfim, o que nós podemos fazer? Aí alguns falam, só podemos orar, Tira o só, nós podemos orar. Você tem orado pelo prefeito? E outra, você só vai orar na hora que o camarada chega numa situação dessa? E o texto vai terminar falando um pouquinho sobre as nossas palavras. Como devem ser as nossas palavras. Agora, numa situação de estado terminal, talvez você se comova e tenha se comovido para ir orar pelo prefeito da sua cidade. Mas e quando ele estava bem? Você orava por ele? Pela vida dele, pela salvação, pela família, É duro isso. Ver uma situação dessa hoje nos comove. Mas Deus fala para nós orarmos pelas nossas autoridades. O presidente hoje não está no estado terminal. Alguns até gostariam que estivesse, infelizmente até crente. Não é verdade? A gente brinca aqui, mas você vai deixar para orar quando ele estiver também num leito no estado terminal e aí reconhecer que tinha alguma coisa boa para fazer por ele? O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. E Deus vai fazer aquilo que a vontade dele, soberana, exige que deve ser feito. E ele nos usa para que isso aconteça. Deus usa a igreja para isso, irmãos. Tá? Nós não estamos aqui sendo partidaristas, nós estamos sendo cristãos. E não importa quem esteja lá, a nossa responsabilidade é interceder por eles. Não importa quem seja a pessoa, o cargo que ela ocupe, a nossa responsabilidade é orar pela salvação de todos.
para que cheguem ao conhecimento da verdade. E isso passa por um estado de vigilância. Nós temos que estar atento ao que Deus pede de nós, tá bom? Precisamos vigiar para não descuidarmos da oração e também para que elas não se tornem mecânicas e repetitivas. Orar sem cessar, mas orar, eu vou usar um termo aqui, né, dos nossos irmãos pentecostais, orar sem fogo, né, Douglas? Sem fogo não dá, né, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Brincadeiras à parte. Às vezes a camarada tem uma rotina de oração, mas a palavra é exatamente essa, caiu na rotina. Não tem mais comunhão verdadeira com Deus, tem uma questão mecânica. E aliás, é maravilhoso ver essa questão de perseverança, porque ela bate de frente com a questão dos judeus. Porque os judeus, eles têm hora, né? Tinha hora e local certo para orar. E isso tornava essa questão mecânica. Claro, cada um por si, né? Mas no geral, não, tem hora e local certo para orar. E quando o apóstolo Paulo fala, perseverem na oração, orem sem cessar, não tem hora, não tem local. Claro, tudo com discernimento, mas a oração não pode cair na rotina. Não pode ser mecânico. Tem que ter essa comunhão, essa chama do Espírito ardendo no seu coração, quando você senta, quando você ajoelha, quando você se põe a orar. O diabo vai lutar para nos afastar disso, ou nos empurrar para uma rotina de uma oração fria e inócua. E aí o grifo meu ali para entender, inócua, sem efeito, que não causa efeito mais nenhum, nem você, nem ninguém. A oração simplesmente se tornou um ponto ali na sua rotina. A Bíblia não vai falar de campanha de oração, relógio de oração, ou qualquer programa de oração. Não vai, você não vai encontrar isso lá. Por quê? Porque a oração era um estilo de vida. É muito triste. Nós usamos isso, né? Esses programas, relógio, reunião de oração, semana de oração, né? Mês de oração, para exatamente despertar essa questão da vigilância, né? Porque às vezes o pessoal esquece, ou não tem essa rotina saudável, e a gente quer despertar isso, usamos esses programas para isso, mas tem gente que só participa quando tem um programa. Terminou o programa, acabou, não esquece, cai uma vez ou outra, ou quando aperta a corda, né? Quando a coisa dói, aí vai orar. Quando tem um irmão, ou um parente, ou uma mãe, ou um pai, pegou Covid, foi internado, orem, vamos orar. Mas depois que está tudo bem, acabou. Não ora, não faz oração, não pede mais. Essa oração também deve ser feita com ações de graça. O agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. Interessante ver que Paulo estava preso, né? Ele estava preso, mas o coração dele estava grato. Paulo entendia que ali ele tinha muita coisa para aproveitar. E estar preso ali não era motivo de desânimo nem de murmuração, mas de agradecer. Os pés estavam no tronco, mas a mente permanecia no céu. Só olhando para a carta rapidamente, quantos versículos nessa carta vão falar de agradecer ou de ação de graça? 1:3. Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. 1:12. Dando graças ao Pai. 2:7. Arraigados, edificados e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. 3:15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. 3:17. E tudo quanto fizerdes, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E aqui, 4:2, perseverai na oração e nela permaneceis atentos com ações de graça. A ênfase em ser agradecido, a ênfase em estar sempre diante de Deus com ações de graça, reconhecendo que o que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou,
né, do domínio das trevas. Ele nos tirou e nos transportou para o reino do seu Filho. A maravilhosa graça que nos alcançou. Nós nunca poderemos pagar. Nós cantamos aqui, né? Tudo que eu faço ainda é pouco se comparado ao que eu ganhei. Muito pouco. Não tem nem como colocar isso na balança. E isso tem que nos levar a um espírito de gratidão. Não importa as circunstâncias, nós devemos louvar a Deus com ações de graça. E é isso que nós cantamos aqui. Eu vou te louvar. Não importa as circunstâncias. Por quê? Porque se eu comparar o que eu ganhei, eu não tenho nem como colocar isso na balança. O Senhor tem feito muito, muito, muito por mim. E isso tem que me levar a uma atitude de gratidão. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. A gente tem uma tendência muito ferrenha para murmurar, não é verdade? É fácil murmurar, é fácil reclamar. Difícil é você agradecer, independente das circunstâncias. O deleite na soberana providência divina nos faz descansar e põe nos nossos lábios orações de louvor. Essa é a proposta aqui. E aí Paulo vai dizer assim também, nesse versículo 3. Ore também para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que falemos do ministério de Cristo. William Barclay vai dizer que haviam muitas coisas pelas quais Paulo podia ter pedido na oração. Gente, ele estava preso. Essa é a circunstância que ele escreveu essa carta. Preso, algemado. E ele vai dizer o seguinte: ore para que eu fale do mistério de Cristo. Que se abra uma porta para ter essa oportunidade de falar. Então ele não pede pela libertação da prisão, ele não pede por um resultado mais favorável no seu julgamento que viria logo em seguida, ele não pede por descanso e paz no final dos seus dias, porque ele estava no final dos seus dias, ele sabia disso. Mas o que ele pede? Ele pede a igreja para orar para que ele tenha força e oportunidade para realizar a obra de Deus, né, e aquilo que Deus tinha encarregado dele de fazer. Será que você faria essa mesma oração numa circunstância como a de Paulo? Às vezes por coisa muito pequena, a gente pede por motivos egoístas, né? E tem tantas oportunidades aí, muito mais excelentes, e nós estamos pedindo por questões pequenas da nossa vida, do nosso conforto e bem-estar. Então a palavra de Deus nos ensina muito sobre essa questão de ser cristão e perseverar na oração com ação de graça e vigilantes. E Paulo está dizendo aqui, orem por mim sim, mas orem para que eu tenha oportunidade de falar do mistério. O que ele quer dizer com isso? Esse mistério é a libertação que se tornou real por meio do seu sofrimento de Cristo, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Ele está falando do Evangelho, ele está falando desse Evangelho que é revelado na igreja. A igreja é esse mistério de Deus que estava oculto, no Evangelho em Cristo Jesus. Esse mistério estava oculto durante muito tempo, mas agora foi revelado, né, no tempo oportuno da salvação. Então Paulo, ele quer uma oportunidade para pregar o Evangelho. Ele quer uma oportunidade para poder falar de Jesus, para poder falar que ele está sofrendo, né? Mas ele está sofrendo. Isso é um privilégio para ele por causa de quem? Do cabeça, do Senhor dele, daquele que o libertou de um sofrimento eterno. Então, o que é um sofrimento aqui de alguns dias, alguns meses, alguns anos, comparado à eternidade no inferno? E Paulo está dizendo, eu quero pregar esse mistério revelado em Cristo Jesus, a salvação, o Evangelho. Ele veio para nos libertar dessa condenação. Muito bem. O segundo elemento aqui é o procedimento sábio. Então, o primeiro, quem lembra do primeiro? Perseverança na oração. E agora o procedimento sábio. Você vai orar e a partir daí, então, agora isso deve moldar a sua maneira de viver, os seus passos, né? Então, primeiro de joelho, para depois endireitar os seus passos. E o procedimento sábio diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Essa ideia de portar com sabedoria para os que são de fora, né? Essa chamada para a sabedoria naquilo que a gente faz, nos nossos tratos, especialmente com aqueles que estão fora da igreja, né? Esses que são de fora se referem realmente aos incrédulos, tá bom? Isso significa, né, conforme Lúcio comenta, viver uma vida com tanto, aí vem outra palavra difícil, né, do nosso vocabulário, né, é incomum, escrutínio. Né? Eu coloquei a palavra do comentarista, você tem que ser fiel a ela, mas aí eu coloquei um grifo meu ali para explicar o que é isso. É um exame que você faz minuciosamente de si mesmo, que não haverá causa de tropeço ou deturpação colocada no caminho da outra pessoa. É o testemunho, gente.
É a maneira como nós vivemos nossa vida. E tem gente que ainda é crente e fala assim, na minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver com isso. Sim, ao contrário disso, tem sim. Um professor meu dizia que nós como cristãos, nós temos que ter uma intromissão santa uns na vida dos outros. Da sua vida cuido eu sim. Essa é a proposta bíblica. E da minha cuida você. Essa é a proposta bíblica. Uns aos outros. O que é isso? Uma intromissão santa. Regrada na palavra, baseada na palavra. Essa é a proposta. Para quê? Para que a gente possa proceder de maneira sábia com aqueles que são de fora. Isso vai desaguar onde? Aproveitando as oportunidades para anunciar as boas novas do Evangelho. Sumiu. Essa é a ideia de aproveitar as oportunidades ali, nesse contexto, é exatamente o Evangelho. Não é aproveitar a oportunidade no sentido de, fiquei sabendo que o leite está R$ 2,99 lá no mercado. Não é esse tipo de oportunidade que o texto está falando para a gente aproveitar. Claro, isso faz parte da esperteza, né? Leite a R$ 2,99, quem não vai querer, né? De boa marca, né? Atenção à dica aí, hein? Mas não é isso que está falando. Lá eu vi o etanol R$ 2,70 no posto tal. Opa, vou correndo lá, né, não é? Não é isso. Aqui, o texto está falando de quê? Pregar o Evangelho. Essa oportunidade, pregar o Evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. Mostrar Jesus na tua vida, gente. E aproveitar o seu estilo de vida, ele deve ser de tal maneira, ele deve atrair de tal maneira, incomodar, se é que eu posso usar essa palavra, ele deve causar na pessoa uma vontade de perguntar assim, por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? O que é isso que você tem aí? E aí você vai aproveitar essa oportunidade para quê? Não para falar que Jesus te deu um carro novo, um apartamento, que curou tua sogra do Covid, que é um negócio, né? Imagina, hein? Não é isso necessariamente. São coisas boas, mostra que Jesus realmente ele é bom, ele é um Deus abençoador, mas a oportunidade aqui você tem que aproveitar para falar o quê? Meu querido, Jesus morreu na cruz por você. Você, pecador, não pode salvar a si mesmo, mas Jesus fez isso no seu lugar, né? E você deve se apropriar disso pela fé. Você tem que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Tem gente que acha que, de novo, né, porque está falando de uma bênção que recebeu, né, seja uma cura, uma causa que foi pleiteada e ele ganhou, né, ainda que seja um filho que saiu das drogas. Tem gente que acha que contando essas coisas está falando de Jesus. Não está falando de Jesus, gente. Isso não é o Evangelho. Tá? Falar que eu comprei um carro novo ou que eu consegui pagar as últimas prestações do financiamento da minha casa, isso não leva ninguém para o céu. Isso pode ser uma conversa inicial para atrair a pessoa, mas se você não falar do Evangelho, é o Evangelho que salva. Não os seus testemunhos de conquistas na sua empresa ou coisa do tipo. Entenda isso. Então, aproveitar as oportunidades aqui, gente, é anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas. E a mordomia do tempo, como sendo um bem de Deus, com um valor inestimável, é o sentido aqui, com uma chamada a investir as nossas energias em ocupações que serão um testemunho positivo e atraente aos que estão fora do convívio da igreja. E, finalmente, primeiro, perseverança na oração. Segundo, o procedimento. E o terceiro, uma palavra amorosa. Você vê que um deságua no outro, né? Você ora para levantar, sair num procedimento santo, sábio, e ao sair, aquilo que você vai falar, tem que falar com amor. Você vê que tudo está conectado. Joelho, pés e boca. Né? É assim que funciona. Ali com Deus, pegando as instruções, perseverando na comunhão com Deus para entender o que Ele quer de você. Aí você levanta e começa a fazer tudo o que Deus mandou você fazer. Às vezes, nesse primeiro momento, sem falar nada, só vivendo, agindo, trabalhando com excelência, né? Aproveitando as oportunidades. Aí você vai abrir a boca para falar de Jesus, vai abrir a boca para falar com amor, para aconselhar, né? Inclusive para exortar.
E o texto termina dizendo assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. Isso é difícil, né? Para alguns, como eu, luto com isso. A gente fala demais e às vezes fala demais, né? Então a palavra tem que ser sempre agradável. Temperada com sal. Oh, maravilha, né? Que bela ilustração que ele traz aqui, né? Temperada com sal. Que beleza. Para saberes como deve responder a cada um. O que ele vai querer dizer com isso, né? Essa ideia de a palavra seja sempre agradável. Aqui, a ideia de uma cautela, né? É uma lembrança de que a maneira de falar é quase tão importante quanto o conteúdo que se fala. Então não basta só, tem gente que fala o que é certo da maneira errada. E tem gente que fala até da maneira certa, mas fala aquilo que está errado. Tem muito pregador falando bonito, né? Falando de maneira agradável, mas não está falando da Bíblia. Já tem gente que fala a Bíblia, usa a palavra, mas não sabe comunicá-la de maneira amorosa. Ali, né? Sem nenhum tipo de discernimento. Então, aqui a ideia de que aquilo que você fala é tão importante quanto... o jeito que você fala é tão importante quanto o conteúdo que você está comunicando. Né? Quando isso se trata da influência que o crente deve exercer sobre os seus amigos, sobre as pessoas de maneira geral, mas aqui nesse contexto especificamente sobre as pessoas de fora. Tá bom? Elas estão nos observando, não é verdade? A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. A expressão aqui temperada, é interessante isso, né? Temperada, ela traz essa ideia de fugir dos dois extremos. Não deve ser nem insossa, já ouviu esse termo? Que não tem gosto, né? E também não deve ser salgada. Quem gosta de culinária aqui sabe disso, né? O ponto do sal faz toda a diferença num prato, né? Do tempero. Se você não põe tempero, parece que não tem nada ali. E se você põe demais, ali você não consegue também saborear. Tá? Mas quando você coloca na medida, tudo que está ali ressalta. A palavra do cristão tem que ser assim. Essa expressão temperada, ela tem que fugir dos extremos. Ela não pode ser nem insossa nem salgada. E aqui a ideia, não basta ganhar uma discussão. Precisamos ganhar as pessoas para Cristo. O que é isso? Às vezes, você está ali na ânsia de querer mostrar que você conhece, que você pode, e você perde. Escapou. Por quê? Você não cuidou com aquilo que você falou. Eu lembro de um professor contando uma história que chegou um desses camaradas que ficam indo de porta em porta falar de Deus, né? E ele era pastor, né? E aí a pessoa chegou, bateu a campainha, ele viu que era, até pela roupa você identifica tudo. E ele falou, eu vou te dar 10 minutos para você falar o que tem para falar para mim, só que depois eu quero os mesmos 10 minutos para você me ouvir. E ele disse então que ele ficou ouvindo quietinho tudo que aquele missionário ali tinha para falar para ele. Mas ele assim, ele ficou sem falar nada, mas ele já estava já estava com os ouvidos tapados. Ele não queria ouvir nada, na verdade, ele estava só preparando o que ele ia responder. Né? E tem gente que é assim, né? Não quer escutar o que o outro quer falar, já está pronto para responder. E quando o cara terminou, ele disse que usou os 10 minutos dele e começou. Foi refutando cada ponto que o cara colocou ali, daquilo que era a teologia dele. E ele disse que depois o camarada saiu de cabeça baixa. E ele ficou inflado, né? E quando ele fechou o portão que esse cara foi embora, na hora ele caiu a ficha dele, como se ele tivesse ouvido Deus falar para ele assim, parabéns, né? Você ganhou a discussão, mas perdeu a pessoa. E ele pensou, nesse momento, eu consegui ser exatamente igual ao diabo. Igual ao diabo. Eu me enchi de orgulho e humilhei uma pessoa. Tripudiei em cima dela usando a Bíblia. É isso que Deus quer de nós? Sinceramente, você vai encontrar muitas pessoas que acham que conhecem de tudo, mas estão perdidas.
né, obscurecidas no seu próprio entendimento. E Deus está te dando uma oportunidade para falar algo para elas. Ele não quer que você convença ela de que a igreja batista é a melhor que tem no mundo. Eu nem sei se é também. Ele não quer que você convença ela que, né, teologia tal, B, C ou D. Ele quer que você ame com as suas palavras. Tempere-as com sal, para que elas, de certa forma, atraiam essa pessoa para o mestre, para o cabeça. E não para teologia A ou B, ou doutrina da sua igreja, ou qualquer coisa que seja. Claro, eu não estou desmerecendo nada disso, gente. Vocês sabem o quanto eu gosto de falar de teologia, de discutir alguns assuntos. Mas a gente tem que pedir discernimento, porque às vezes isso fecha os relacionamentos, não abre. Não mostra Jesus, ao contrário. Mostra a nossa prepotência, a nossa soberba, e às vezes mostra tudo, menos Jesus. Então, quando você for debruçar diante da palavra, por isso você tem que orar, buscar comunicar com Deus, para pedir discernimento, para que tudo aquele conhecimento que você tem, ele redunde em graça nas suas palavras, para as pessoas se ajoelharem diante de Jesus. Não é para elas baterem palma para você, baixar você o cara, ou a mina, né? Nossa, como ele sabe de Bíblia. E daí? Vai para o inferno? Né? Não é isso. Então é amor, é compaixão, palavra temperada com sal, aquela que vai causar na pessoa uma vontade de buscar a Deus, de ter sede por Jesus. Bom, quero terminar aqui. 1 Pedro 3, 15 e 16, falando dessa questão das palavras: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Seu propósito é testemunhar de Jesus. Você não tem que ficar tentando se defender. Você tem que defender o Evangelho. E ao fazer isso, dessa forma, com mansidão e temor. E o seu procedimento vai mostrar isso. Resumindo, então, estes versículos, né, os elementos de um diálogo com Deus e com o próximo. Começa, então, na perseverança na oração. Procedimento sábio e a palavra amorosa. Vamos repetir? Perseverança na oração. Procedimento sábio, palavra amorosa. Joelho, pés e boca. Tudo a serviço de Deus, do reino do Senhor. Vamos orar? Te agradeço, Deus, pela oportunidade de falar da Tua palavra mais um dia, mais uma manhã. Que ela tenha alcançado esses corações e nos leve a essa prática de orar. Orar sem cessar. Ter essa comunhão diária, total, exclusiva com o Senhor, essa percepção de que o Senhor anda conosco, espera de nós, que cumpramos a Tua vontade, a Tua palavra, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor transborde através de nossas vidas, que a oração não seja apenas um momento, um programa, mas um estilo, uma marca de cada um aqui, porque é assim que tem que ser. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Começa ali com o joelho no chão, maneira de dizer, né, Senhor? Uma maneira de nos aproximarmos do Senhor e deixarmos o Senhor fazer e falar através de nós. E aí sim, um procedimento sábio, onde nós vamos andar refletindo a luz do Senhor ao nosso redor, aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos der para apresentar Cristo como Senhor e Salvador. E assim, temperando nossas palavras com sal, de maneira que aquilo que falarmos alcance os corações com o amor de Jesus. É assim que tem que ser. Respondendo a cada um de maneira santa, agradável, com a verdade, mas uma verdade falada no tempo oportuno, de maneira oportuna. Senhor, nos ajude, porque isso é muito difícil. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Não mais nós, mas o Senhor através de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.